E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bruno do canal Games Indie. Hoje eu tô trazendo pra vocês o nosso 31º tutorial de desenvolvimento de games com Unity 3D. E na aula de hoje a gente vai continuar mexendo no projeto do FPS, galera, porque a gente vai começar a desenvolver um negócio bem legal nele, vai ser um negócio assim, um pouquinho mais avançado, vamos dizer assim. Mas que vai ser bem maneiro, é um negócio que vocês têm pedido bastante. Mas só para lembrar, o que eu mostrei para vocês na última aula foi o sistema de partículas. A gente aprendeu a fazer basicamente essas colisões aqui acontecerem e automaticamente acontecerem esses efeitos também, igual aqui do sangue, quando bater no chão soltar essa fumacinha, e quando bater em qualquer outro objeto de metal, vamos dizer assim, sair essas faíscas. Ainda tá tudo muito desproporcional, muito tosco, mas já tá um efeito bem maneiro, pelo menos aqui o do sangue, tá uma carnificina danada, certo? Mas o que a gente vai ver na aula de hoje? Bom, basicamente a gente vai dar uma visão mais prática sobre inteligência artificial. Beleza? A gente vai começar a construir a inteligência do inimigo, que muita gente tem me pedido, Bruno, cria um inimigo que seja um modelo animado, ou um modelo 3D de um personagem, preciso que ele me siga, que ele faça isso, que ele faça aquilo. Então eu vou fazer esse tutorial e basicamente a gente vai criar uma IA bem completa de um inimigo, tá galera? Eu vou falar pra vocês o roteiro mais ou menos das coisas que a gente vai fazer com ele, das ações que ele vai desenvolver, mas a princípio, só mesmo pra gente poder ter pra poder já falar como referência pra vocês, eu vou estar utilizando aqui o Bruneco. Beleza, nosso modelo aqui que eu já utilizo nos tutoriais, mas mais pra frente eu vou modelar um modelo específico para esse jogo aqui também, para ser o inimigo fixo dele e também para o nosso herói, tá? Eu vou fazer esses dois modelos, a princípio a gente começar a criar essa inteligência artificial com o modelo já com pelo menos umas 2 ou 3 animações, que é o caso do Bruneco aqui, a gente vai utilizar ele, beleza? Então, só para essa primeira parte, só para a gente poder relembrar como fazer para configurar um modelo 3D exportado como .fbx, que é o caso do Bruneco. Basicamente eu tenho que vir aqui, clicar em cima dele na aba Project, depois que eu passo clicar para dentro e trago também a textura dele. Eu queria essa textura aqui específica para poder estar utilizando como Bruneco, ó. Eu mudei aqui um pouco as cores dela, coloquei um pouco de textura também a mais. Não sei se vai dar para vocês verem. Tá, a gente vê melhor na hora que tiver no personagem. Acho que eu tô com o Photoshop aberto aqui, ó. Aqui, ó. Fiz algumas alterações na textura do Bruneco para ele ficar um pouco mais, sei lá, parecendo um bandido. Afinal de contas ele vai ser o inimigo, né? Então agora como configurar o seu .fbx, né? O modelo .fbx. Primeira coisa que a gente vai mexer é no fator de escala. No caso está 0.1, o default é você colocar 1 aqui, certo? E depois você vai vir cá na parte das animações e vai definir as animações que você criou ou no Blender ou no 3D Max Studio. Não sei, o programa que você utilizou para poder modelar. Eu vou configurar ele por aqui. Eu já tenho aqui os valores de cada frame para quando ele estiver parado. Se você não sabe como fazer animações e tudo mais, tem tutorial aqui no canal, vai estar o link aqui para você poder ver toda a lista de todos os tutoriais. Você procura lá o tutorial 5 de Blender, você aprende a fazer as animações, ou no 4, acho que é o tutorial 4 de Blender, você aprende a fazer animações, e no tutorial 5 eu mostro direitinho também como configurar ele aqui no Unity. Mas eu vou fazer de novo. Basicamente o Bruneco, os frames que ele fica parado é o 10 e o 11, e vai ser o frame default dele. Ele vai ter também, eu vou colocar só algumas animações, a animação dele de andar. Basicamente é isso, você clica no mais, coloca o nome da animação e de que frame até que frame a animação ocorre, tá certo? E ele vai fazer um loop depois utilizando essas informações. Para ele andar, eu utilizei do frame 25 ao frame 35. E eu vou utilizar também o parado dele com arma, então parado A de armado, tá certo? Foi do frame 80 ao 81, eu só criei a animação mesmo dele parado apontando a arma. E por último vai ser a dele andar armado. Show de bola. Vou colocar o A minúsculo só para manter o padrão aqui. Isso, andar armado, que vai do 85 ao 95. Beleza, show de bola. Depois que você faz isso tudo, você clica em Apply e essas configurações vão estar feitas. Agora sim você pode pegar o seu modelo 3D, colocar ele aqui no seu jogo, tá certo? Coloquei ele aqui, o meu Bruneco. Vou colocar a textura nele, é só você abrir e procurar qual que é o mesh responsável, qual é o desses objetos que vem junto com o FBX, né, que é responsável pelo mesh do personagem. Clica, segura e arrasta a textura para ele. Para dentro do cube. Aqui, prontinho. Coloquei a textura no Bruneco e agora a última parte é justamente centralizar o mesh do seu personagem com o gizmo aqui do personagem em si, certo? Ele está todo
fora de contexto aqui, ele está todo errado, se vocês forem ver, ó. Ele está bem longe do gizmo dele aqui, ó. Vou aumentar de novo para vocês poderem ter essa noção, ó. Olha onde que está o boneco e olha onde está os gizmos. Se eu quiser fazer qualquer movimentação nele, vai dar esse problema. Então eu tenho que alterar isso. Como é que eu faço? Basicamente, eu vou zerar as posições dele em X, em Y e em Z. Certo? Agora está tudo zerado aqui no Cube. Ou não. Sim, agora eu acho que ele está bem no meio. No caso aqui, o mesh do meu personagem está bem no centro do boneco. Não, tá longe ainda. O mesh do meu personagem é esse aqui, é o Cube. Ele está longe. Então eu vou vir cá. Eu precisava centralizar ele. Como é que eu fiz na última aula? Eu fiz isso aqui já na última aula. Com o outro boneco. Ah, lembrei, galera. Para centralizar o personagem, você tem que clicar aqui na armature. Na armadura dele. Aqui que você vai colocar 0, 0 e 0. Show. Agora sim ele está, como posso dizer, centralizado aqui. Com o prefab dele a gente pode só terminar de fazer essas configurações. Que aí todos os scripts que a gente fizer para ele poder estar olhando por personagem e tudo mais vai dar certo. Então agora o boneco já está aqui. Só vou mostrar ele para vocês, para vocês terem uma ideia de como é que ele ficou. Vamos olhar aqui, ó. Ó. Uma alpa danar, rapaz. Uma cara de bandido que ele tá. Eu coloquei uma textura aqui na calça dele. Fiz uns breguetes só para ele ficar um pouco menos tosco. Mas ele ainda tá tosco ainda. Certo. E agora a última parte é colocar a caixa de colisão dele, né? Porque o inimigo também precisa disso. Então a gente vai vir cá com o boneco selecionado aqui. Ou o prefab dele também, tanto faz. Mas eu vou vir aqui em cima do boneco. Pode ser, né, cara? Eu já devia fazer essas alterações aqui, né? Eu tenho a minha armature aqui, mas eu não posso fazer essas alterações nela. Depois eu vou criar um outro prefab e vou colocar esse boneco nela. Vai ser mais fácil. Então ele está aqui, show. Eu vou clicar em cima da minha armature também. Pode ser em cima do boneco agora, não tem problema mais não. Venho cá em Component, Physics. Primeiro eu vou colocar o Rigid Body com um Freeze Rotation em X, Y e Z, certo? Para ele não ficar caindo. E depois eu vou vir aqui em Componente, Physics de novo e vou colocar um Capsule Collider. E agora basicamente é só configurar o Capsule Collider também para ele ficar bem do tamanho do meu herói, do meu boneco ali, certo? Então ó, eu vejo que ele já está mais ou menos centralizado, show. Eu vou aumentar só um pouco aqui, para ele diminuir no caso em Z, né, para ele ficar um pouquinho mais atrás. Então menos 0.1 e eu vou testando, 0.2, aí ó, centralizou para mim, show de bola. Agora é só ver a altura. Vamos colocar a altura dele sendo aqui, ó, o tamanho dele, né, em relação à altura. Vou colocar sendo 2, ainda é pouco, 3, 4, acho que 4 tá ideal, 4.5, 4.4, ó, 4.4 ficou bem legal, mas ainda tá passando um pouco da cabeça dele aqui, eu não quero isso. 4.3, 4.2, vai ter que ser 4 mesmo, e eu vou abaixar um pouco então. Então eu vou vir aqui no Y e vou colocar menos 0.2, por exemplo, foi muito, 0.1, show. Tá englobando boa parte do boneco aqui, ó, com exceção dos braços dele, as pernas e a cabeça, que todo o tronco dele tá dentro da caixa de colisão, então já tá beleza. O que eu vou fazer agora é colocar uma tag para ele, a tag dele vai ser corpo, para que assim quando eu atirar nele, com o meu carinha aqui, ó, o que vai acontecer, vai sair sangue e ele recebeu a colisão, ele até deu uma mexidinha pro lado aqui, ó. Ele tá recebendo as colisões, mas como ele tá com o Freeze Rotation, ele não tá acontecendo nada com ele, ele não tá caindo para lado nenhum. A gente vai criar o efeito de que quando eu acertar ele, eu vou trocar ele por um Ragdoll, aí ele vai cair com o corpo dele todo troncho aqui, todo torto. Ele vai ficar como se estivesse morto mesmo. Vou ensinar isso pra vocês também. Se bobear eu ensino até hoje, já no finalzinho aqui da aula, pra gente poder já matar essa parte de matar ele. Tá certo? Mas agora com o nosso inimigo configurado, eu vou falar pra vocês o que a gente vai criar na inteligência artificial dele. Diferente daquela primeira inteligência artificial que a gente criou para os inimigos, que era aquela simples dele ver o nosso herói e atacar, nesse caso a gente vai criar um negócio bem legal, que vai ser o seguinte: o nosso boneco aqui, ó, ele vai ter a seguinte ação. Ele vai ter primeiro uma inteligência normal, para ele poder ficar tipo como se estivesse patrulhando uma certa área, e se caso ele perceber o nosso herói, que ou ele ficar num raio onde ele consiga enxergar, a gente vai criar esse ponto de referência como se ele estivesse enxergando,
Se eu, por exemplo, aparecer na frente dele, ele vai me enxergar e consequentemente ele vai querer, entre aspas, me atacar, beleza? Essa vai ser o plot inicial. Só que aí a gente vai colocar para ele poder tomar uma decisão. Se é coerente ele atacar realmente, se é coerente ele pedir ajuda, ou se é coerente ele fugir. A gente vai criar esse sistema dele fazer a escolha de qual ação que ele vai tomar, beleza? E ele também vai ter a ação de, ao atacar, ir pra cima do meu personagem, com tudo, que nem um doido, igual o nosso antigo inimigo fazia, quando ele viu o personagem ele corria pra cima dele. Ou então ele pode dar cover em algum lugar, ele pode simplesmente chegar num lugar onde ele considera como sendo protegido, um local protegido, e ele vai esconder o corpo dele ali atrás, beleza? E continuar efetuando disparos contra o nosso herói, beleza? Então vai ser as ações que ele vai poder tomar. E quando ele chamar algum amigo, né, ele chamar reforço, vamos dizer assim, entre aspas, esses outros inimigos também vão acionar a inteligência artificial deles, e eles também vão poder tomar as atitudes, menos chamar reforço, já que eles já foram chamados, beleza? Então é isso que a gente vai fazer. Eu creio que a gente vai demorar um bom tempo para conseguir fazer isso, é uma parte um pouco mais complicada de programação, porque a gente vai ter que pensar em várias coisas. Estou pensando que vai demorar pelo menos umas 2 ou 3 aulas para terminar essa inteligência artificial, mas vai ficar um negócio bem bacana que vocês vão poder utilizar nos jogos de vocês, tá certo? Então, para a gente poder começar, vamos fazer primeiro o script inicial, dele ver o nosso personagem, tá certo? E quando ele vê, ele fazer a rotação e apontar a arma pra gente. Vai ser o início da nossa inteligência artificial, depois a gente vai criar o sistema de escolhas para ele saber o que ele vai fazer, beleza? A gente vai dar uma inteligência um pouco mais avançada para ele. Então eu vou vir aqui, vou fechar aqui o script do boneco, beleza? Não quero mais mexer com isso. O que eu vou fazer agora é basicamente criar um novo JavaScript, que vai ser a inimigo. Pode ser isso mesmo, inimigo, o nome do script. Vamos abrir nosso belíssimo script. E a gente vai fazer essa inteligência artificial do inimigo por partes, tá certo? A primeira parte que a gente vai fazer é a parte, vamos dizer assim, dele perceber aonde que o herói está. Porque a gente tem que estar toda hora, para qualquer inteligência artificial, a gente precisa de uma entrada de dados para que ele possa processar aquela entrada de dados e executar uma ação, certo? No caso do nosso jogo aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter, vou olhar até aqui de cima, ó, a posição em que o meu herói está, por enquanto ele é só um cubo, uma cápsula no caso, né? E a posição que o meu boneco está. E eu vou definir aqui um quadrante, para que se o meu herói estiver dentro desse quadrante, o meu boneco aqui, que é o inimigo, já vou até mudar aqui, depois eu mudo o nome dele. A gente vai fazer essa situação, onde se ele estiver dentro desse quadrante, ele vai olhar para o meu inimigo. Vai ser a primeira coisa, vai ser a inteligência básica. Naquela outra que a gente criou, do inimigo do outro jogo, o que era o quadrante? A gente também tinha esse sistema do quadrante, o inimigo ficava toda hora pesquisando onde que está o herói. Quando ele estava a distância X, o que ele fazia? Ele ia em cima do inimigo. Primeiro a gente vai fazer aqui, é o nosso herói olhar para o nosso personagem, beleza? Vai ser essa a primeira ação que a gente vai tomar aqui. E como que a gente vai fazer isso? Muito simples. Vamos vir aqui. E temos duas maneiras de mapear qual que é a posição do nosso herói, né? A gente pode tanto estar vindo aqui, por exemplo, no script da movimentação, que é o script que está dentro do corpo do nosso herói. A gente poderia vir aqui e criar uma variável do tipo estática para poder pegar a posição dele e toda hora ficar passando essa informação para dentro da variável, para dentro do script do inimigo. Ou então a gente pode também utilizar aquele GameObject.find que eu ensinei para vocês na aula do minimapa, né, que a gente utilizou essa função para também estar pegando a posição do herói. Então tem as duas opções. Como eu já usei muito a função, as variáveis do tipo estática, nesse exemplo aqui, nesse script, né, eu vou utilizar o GameObject.find porque ele é bem melhor. Para esse tipo, não, bem melhor não, dá no mesmo, né? O importante é a gente ter a posição do nosso herói, né? Então eu vou usar essa função do Unity para poder pegar esse valor. Então eu vou criar aqui uma variável do tipo transform, porque ela só vai receber a posição do meu herói. Então eu posso só colocar até aqui, ó, posição do herói. E vai ser uma variável do tipo transform que vai receber essa posição toda hora para saber qual é a posição do meu herói. Basicamente é isso que eu quero saber. Então a posição do meu herói, ele é um tipo transform, então ele tem a função position, vai receber a função GameObject, deixa eu ver se eu lembro como é que é, .find, e dentro aqui do find a gente vai colocar o nome do objeto que a gente está procurando, né, do GameObject. Então a gente vai ter que vir cá e colocar um nome. A gente poderia usar o nome aqui Capsule, mas eu acho que vai ficar um pouco tosco, então eu vou vir cá e vou colocar um nome para esse GameObject. Vamos colocar o nome dele de herói, letra minúscula mesmo, e já vamos tacar aqui no boneco o nome para ele também. Vamos colocar inimigo, só para diferenciar os dois, beleza?
Então eu vou copiar aqui, Ctrl C, para mudar o nome do herói ou o nome de qualquer outro prefab é só fazer isso, ou então vir cá e digitar aqui em cima a primeira opção da aba Inspector, você também consegue mudar o nome desse Game Object. E agora aqui no Find eu coloco exatamente esse nome do herói, e como eu quero a posição dele, eu posso vir cá e colocar transform.position, beleza? Eu poderia também colocar o transform inteiro, aí eu receberia o transform do herói. Mas já que eu vou pegar só a posição, não precisa nem ser uma variável do tipo transform, pode ser uma variável do tipo vector3, né? O vector3 é legal. Acho que com essa daí eu já tenho todas as informações que eu preciso. Então eu não preciso colocar nem position aqui. A posição do meu herói já vai ser automaticamente colocada dentro dessa variável, beleza? Então é isso. E agora eu preciso também de uma outra variável do tipo vector3, que é para medir a distância entre o meu herói e o meu personagem ali, só para saber qual a distância que os dois estão. E aí eu vou poder usar aquela função do look rotation, porque com a posição relativa entre os dois, né, eu consigo definir qual coisa vai ser a rotação que eu preciso fazer para estar olhando para aquele objeto. Então eu já vou até criar essa função de uma vez. Então aqui posição do meu herói, e eu vou ter a distância entre os dois, né? E o que essa distância vai receber? Para eu descobrir a distância entre o meu herói e o meu inimigo, é só pegar a distância que eu tô, que no caso que eu estou programando o inimigo, então vai ser transform.position, transform com letra minúscula, menos a posição do meu herói. Aí eu vou saber exatamente qual a distância que existe entre o meu personagem, que é o inimigo, e o personagem que eu estou procurando, que é o herói. Aí eu posso usar aquela função do look rotation. A função do look rotation eu preciso de uma variável que seja do tipo quaternion para funcionar, tá certo? Ou então, eu já posso colocar... Não, vou criar uma variável tipo quaternion. Vamos fazer tudo com variáveis que fica melhor. Então, variável olha... Não, rotação de olhar. Aqui, ó. Rotação olhar vai ser do tipo quaternion. Quaternion. Aê! Tô escrevendo melhor, cara. Não tô errando tanto. Que legal. O que ela vai receber? Ela vai receber a função quaternion.lookRotation, e é só vir cá e colocar justamente o valor dessa variável aqui, ó, que é um vetor de 3 posições da distância. Coloquei ela aqui, eu já botei a rotação que eu vou ter que olhar, e eu vou fazer só o seguinte: para que ele possa olhar para o meu carinha, eu tenho que estar entre uma distância mínima, tá certo? Tanto aqui no caso, a gente já viu que vai ser tanto no eixo X, que é esse eixo vermelho aqui, ó, vou até mexer com ele, ó, é o eixo X, quanto no eixo Z. Eu tenho que ter um quadrante aqui em volta do meu personagem para saber qual que é a distância mínima, beleza? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um valor igual tanto para frente quanto para as costas do meu personagem. Por quê? Quando eu tenho a minha distância menor do que a do meu personagem, vamos pensar aqui, ó, que a distância dele, a posição dele, né, é 1334, e aqui a posição dele no eixo X e no eixo Z, né? No eixo X é 1330, no eixo X é 1334 do meu inimigo. No eixo Z é 462 e do meu inimigo é 455. Nesse caso, quando eu faço a minha distância menos a distância a minha posição menos a posição do herói, nesses dois casos vão dar números positivos. Então tá beleza. Aqui, ó. Os dois. Nos dois ele está maior. Ele está maior em X e está maior em Z. Aí ele vai dar os dois um número positivo. Mas eu também posso ter números negativos, caso a minha distância seja menor, minha posição seja menor. Aqui no caso, ó, 449 e 1334. Então vou andar para cá, que eu acho que vai diminuir. Aí, ó. Então agora a posição dele é negativa, então a posição dele é menor. E o resultado da conta vai ser também números negativos. Então eu preciso também mapear esse tipo de coisa. E eu vou criar uma distância mínima para números positivos e para números negativos. Eu vou começar com 10. Ou seja, se o meu personagem tiver 10 metros de distância atrás do meu personagem, ou do lado esquerdo, ou a 10 metros de distância à frente do meu personagem, ou do lado direito, eu olho para ele. Essa vai ser a condição inicial que eu vou fazer. Então é só vir cá no meu script e falar justamente isso. Se a minha distância a 10 metros, mas eu tenho que lembrar que tem que ser 10 metros, tanto positivos quanto negativos, tá? Então, se a minha distância no eixo Z for menor do que 10, ou seja, até 10 metros, eu olho para ele. Só que isso é pensando em positivos, mas ele também pode ser negativo. Então a minha distância em Z tem que ser, quando é negativo, tem que ser números maiores do que o mínimo que eu peço. O mínimo que eu peço é menos 10, então tem que ser números maiores
do que menos 10 no eixo Z também. O que eu falei aqui? Ó, se a minha distância em Z, se a minha distância em Z for menor do que 10 e maior do que menos 10, então ele está dentro do meu quadrante no eixo Z. Eu tenho que fazer a mesma coisa para o eixo X. Então eu vou vir cá e fazer a mesma condição, colocando um E aqui também. Okay? Só quando todas essas condições aqui forem satisfeitas, aí ele vai olhar. Então, se a minha distância for menor do que 10 no eixo Z e maior do que menos 10 no eixo Z, e também for maior do que 10 no eixo X, menor do que 10 no eixo X e maior do que menos 10 no eixo X, aí eu vou olhar para o meu carinha. A princípio eu vou fazer um olhar aqui automático. E o olhar automático a gente já aprendeu a fazer. É só pegar a minha rotation, transform.rotation, rotation. Eu gosto de usar os Euler Angles, porque a gente vai ter que fazer uma conta aqui para tirar um bug, né, que acontece. Pelo menos acontece com o meu boneco. Não sei se vai acontecer com o personagem modelado de vocês. Se acontecer, é só fazer a mesma coisa que eu. Por exemplo, se eu usar aqui o Euler Angles, olha o que acontece. Ele vai olhar, só que vai dar um bug. Só vai olhar quando eu tiver todas essas condições estiverem satisfeitas. Todo mundo aqui tiver menor do que 10 e maior do que menos 10. Então, ó, a princípio. Vamos ver se vai funcionar, hein? Ele está dando um find no meu herói e pegando a posição dele. Vamos ver se isso deu certo. Deu certo, só que deixa eu dar um Maximize on Play aqui, peraí. Maximize on Play, para vocês verem que ele está recebendo uma rotação nova. Fera, está recebendo uma rotação nova, só que ele está toda hora ficando de costas para mim. Para eu tirar esse bug dele ficar de costas para mim, é só eu vir aqui na minha rotação.euler angles aqui, ó, e tirar 180 graus. Ou somar 180 graus, também dá certo. No caso aqui eu vou tirar, porque depois a gente vai fazer algumas contas utilizando esse valor. Beleza? Tirei 180 graus. E agora ele vai olhar fixo para mim. Espera aí que tem um erro. Euler Angles, mas eu tenho que definir qual eixo, né? No caso aqui o meu eixo é o Y e aqui também é o eixo Y. É só esse eixo que me interessa quando eu faço uma rotação. Nesse tipo de caso, né? No caso aqui é só o corpo do meu carinha que vai rodar, não vai ser a arma nem nada, então pode ser só o Euler Angles no eixo Y. E agora ele sim, ele tá olhando pra mim. Olha o boneco com a cara de mal dele, vou dar um tiro, um headshot nele. Nossa, velho. Red shot. E ele vai olhar pra mim. Quando eu sair dos 10 de distância, ele para de olhar pra mim, ó. Vou colocar agora aqui deste modo. Tô com o inimigo selecionado, beleza. Vamos abrir aqui. E a distância, ó. Vocês vão reparar aqui os valores no eixo X, Y e Z. Peço que vocês prestem bastante atenção nesses valores, para vocês verem que enquanto for maior do que menos 10 e menor do que 10, eu não tirei o Maximize on Play. Sou muito inteligente. Vou tirar aqui agora. Aqui. Tirar do pause, beleza, ó. Olha o meu valor em Z, é 6 e o meu valor em X é 4. Eu vou chegar bem para trás, é 11, mas o eixo X ainda vale 9. Eu acho que agora ele já parou de olhar para mim. Ele já parou de olhar para mim, ó. Só um valor saiu, ele já para de olhar. Só quando os dois estiverem valendo, ó, ele vai olhar para mim. Só que vocês vão ver que vai ser de forma automática. Ele automaticamente já recebe a nova rotação. Então agora a gente vai criar um sistema para que ele possa estar realmente rodando e não ele cria uma rotação assim do nada, entendeu? Só pegar isso aqui e jogar nele. Errei. Tá, vamos lá. Vamos criar agora esse sistema. Basicamente vai ser o seguinte. Eu vou colocar aqui primeiro, porque a gente vai precisar fazer algumas contas. Espera aí, volta aqui. A gente vai precisar fazer algumas contas para esse script funcionar. Eu vou até usar o Paint ali, vocês já viram aqui o desenho que eu vou usar. Para poder explicar isso melhor para vocês. Mas para criar esse efeito de rotação, né, dele rodar o corpo dele girar o corpo dele, ao invés de já receber a posição, a gente vai ter que ter, obviamente, uma variável que vai controlar essa velocidade de rotação. Então eu vou criar ela aqui, velocidade de rotação, vai ser do tipo float, show de bola. E o que eu vou fazer? Eu vou definir um valor para ela aqui, a velocidade de rotação vai ser, por exemplo, de 15 graus por segundo, né? Então 15 vezes time.delta time. Para que assim fique default em todo o computador, todo mundo vai rotacionar a mesma velocidade, independente se o computador é bom ou é ruim. Essa função vai fazer isso acontecer, né? Vai haver uma
equiparação entre todos os computadores. Beleza. E aqui, ao invés dessa situação acontecer, dele receber automaticamente esse valor, ele vai receber essa rotação aqui, ó. Vai receber essa velocidade de rotação. Então o valor que ele tem mais velocidade de rotação seria a ideia básica que a gente tem de como fazer essa rotação, né? Só que vocês vão ver que vai acontecer um negócio bem esquisito. Quando eu entrar aqui no jogo, vocês vão ver que ele vai rodar, só que ele não vai ter nenhum parâmetro para poder parar de rodar. Olha o que vai acontecer com ele, ó. O maluco está aqui me vendo, ele está rodando, ele vai me encontrar, mas ele vai continuar rodando. A gente precisa então agora criar parâmetros para ele, para falar para ele, ó, maluco, quando você estiver me olhando, você para de rodar, velho. Ou então, uma outra coisa que a gente pode fazer também é, por exemplo, se ele estiver de costas para mim, ele não pode me olhar, ele não pode me perceber, a não ser, por exemplo, que eu esteja uma distância muito menor, ou então que eu dê um tiro nele ou qualquer coisa do tipo. Então a gente vai criar esse sistema agora. Vai ser basicamente o seguinte. A gente vai definir primeiro como que ele vai perceber para que lado que ele vai ter que rodar e o quanto que ele vai ter que rodar também até encontrar a gente. A gente vai criar esse sistema utilizando os ifs também. E uma outra coisa é, depois a gente, se der tempo, eu vou fazer isso também, é se caso eu estiver à frente dele, essa rotação já é automática dependendo do valor dos eixos X e Z. Se ele estiver olhando para mim, se ele estiver de frente para mim, isso já acontece. Se ele estiver de costas, não vai acontecer. Então a gente vai criar também esse sistema para definir se o cara vai olhar pra gente ou não, tá bom? Então a primeira coisa que eu fiz ali, opa, pra que eu dei play? Acho que eu tô ficando doido. É só mesmo para me atrapalhar, sair do play aqui. Beleza. Então a primeira estrutura a gente já criou, a segunda estrutura também, para poder fazer ele rodar com os Euler Angles, é só pegar o valor que eu tenho em Euler Angles, fazer ele receber mais a velocidade que eu quero rotacionar. Só que ele só vai rotacionar se o transform.Euler Angles dele no eixo Y, ele vai rotacionar para mais caso o valor dele, mas eu preciso mapear um negócio aqui primeiro. Para isso que dá mais certo, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a distância que ele precisa rotacionar. Por exemplo, aqui eu tenho a distância, a rotação que ele tem que olhar. Se a gente for olhar aqui na variável, no valor da variável, a gente também tem ela aqui, ó, no script do inimigo. A gente tem também aqui a rotação do olhar, beleza? Ela vai falar pra gente, ó, quanto que você tem que olhar, quanto que você tem que rotacionar para você estar olhando pro personagem, beleza? Ó, no caso, o que está aparecendo ali? Que ele tem que rotacionar 0,3 graus. Se eu for, por exemplo, bem para cá, ó, mas aqui ele está vindo com quaternion, né? Vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável auxiliar aqui, também do tipo vector3, porque eu acho que aqueles Euler Angles é uma variável do tipo vector3. Vamos ver, hein? Auxiliar quantidade de rotação, para poder olhar. Nossa, os nomes bonitos, hein? O que vai acontecer? Essa variável aqui vai receber no y dela o valor da minha rota olhar ponto Euler Angles ponto y, tá? É um valor só, acho que assim vai dar certo. Então esse aqui vai toda hora me falar em valores dos Euler Angles quantos graus eu tenho que rotacionar para poder enxergar o meu personagem lá. Que esses outros valores aqui são bugados, eu não consigo entender eles. Com os Euler Angles já é outra história. Deixa eu ver se vai aparecer aqui, ela já criou a variável. Ele está falando pro meu carinho, ó, você tem que rotacionar 136 graus para você nessa posição conseguir olhar ele. Aí à medida que eu vou me mexendo, ó, ele vai mudando o valor, beleza? Vamos ver aqui, quando eu passar para um valor negativo, o que vai acontecer? Ah, olha lá, automaticamente ele passa de 0 para 360. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui entre uma relação, né, entre a distância do meu personagem, a distância entre a posição do meu personagem, a posição do herói, para saber a distância relativa. Eu vou criar também aqui uma rotação relativa. Então, a minha variável rotação relativa pode ser do tipo vector3 também. Eu vou deixar essa variável aqui de boa assim. Por quê? Porque ela que vai fazer esse controle para mim.
quando a minha rotação for igual a zero, aí ele para de rodar, tá certo? Mas aí eu posso rodar ou para a esquerda ou para a direita. Então eu já vou colocar ela aqui e vou fazer as contas para ela poder funcionar. Se a minha rotação relativa for... vai de 0 a 360, né? Deixa eu ver como é que eu posso fazer isso aqui funcionar, velho. Já até vou até fazer um negócio aqui. Vou usar aqui o Paint para poder explicar um negócio para vocês. Quer ver? Eu ia usar esse desenho aqui, mas eu não vou usar mais não. Vou criar um novo desenho aqui. Não, vou salvar isso não. Então, ó, esse carinha aqui, esse círculo aqui é o nosso inimigo, beleza? Vou pintar ele de vermelho para poder mostrar isso. Show de bola. E esse outro carinha aqui, ó, é o nosso herói. E eu vou pintar ele de azul, porque azul é cor do herói. Show. Aqui são os olhos dele. Ele enxerga nessa posição aqui, ó. Essa é a posição dele. Beleza. Aqui está o meu inimigo. E naquele script ele está falando o seguinte, ó. Euler Angle, você vai ter que virar para cá, ó. Tantos graus. Você tem que sair daqui e passar para cá tantos graus. X graus. X graus. Para conseguir olhar para o personagem. Beleza? Com a minha distância relativa, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a rotação que o meu carinha tá, por exemplo aqui, ó, 0 graus, e ele vai ter que passar, por exemplo, para cá, que é 30 graus. Então, quanto que ele tem que rodar? Ele tem que rodar 30 graus. Assim é fácil. Mas, por exemplo, se a rotação dele fosse 10 graus, e aqui fosse a rotação 60 graus, vai. Não, 68 graus. 68 graus. Bonito, hein? Então, quanto que ele teria que rodar? Vai ser 68 menos 10. 68 menos 10 dá 58 graus. Então, a minha distância relativa vai falar justamente isso. 58 graus aqui, por exemplo. Só que a gente tem aquelas condições lá, dele ser maior do que... Se ele voltar para cá, se ele começar a rodar para cá, a minha variável vai passar de 0, vai voltar a ser 360. Então, vai ser a mesma situação da nossa mira. Lembra que a nossa mira varia de 330, né? Ah não, no caso a gente pega o valor da nossa rotação e se ele for maior do que 360, se ele for um valor maior do que 360, a gente pega esse valor e diminui 360. A gente vai ter então a partir daí valores positivos e negativos, né? Então, se fosse maior do que menos 30 e maior do que 30, o meu personagem fazia a rotação. Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui, para que a gente possa ter um padrão e conseguir fazer todas as estruturas de rotação dele, né, para saber se ele vai rodar para a direita ou para a esquerda. A gente vai fazer isso também, dependendo da rotação do valor que ele vai ter que mudar, né, pode ser valor positivo ou valor negativo. Acho que assim vai funcionar legal. Agora é só pensar como é que eu vou fazer essa conta, né? Porque ó, eu vou falar o seguinte: se a minha rotação relativa for menor do que zero, eu vou acrescentar um valor. Ou seja, ele vai ter que rodar para mais para poder enxergar o meu carinho. E se a minha rotação for maior do que zero, eu vou ter que fazer esse valor aqui diminuir para poder alcançar a rotação que eu preciso. Beleza, então agora vamos só fazer as contas. O que a minha rotação relativa vai ser? Ela vai ser a relação entre a rotação que eu tenho, que é transform.rotation, menos a rotação que eu preciso alcançar. Que quem é? É na verdade essa variável aqui, ó, rotação do olhar aqui, ó. Pode ser essa ou eu posso usar a variável que eu criei aqui para receber esse valor. Vou até usar ela que é mais fácil. Tudo isso no eixo Y. Aqui também é eixo Y, aqui também é eixo Y. Porque ele é uma variável vector 3, né? Eu podia usar até um float, velho. Vamos trocar a variável aqui. Em vez de ser quaternion, rotação relativa, vai ser uma variável do tipo float, só para receber esse valor do eixo Y. Eu não preciso dos outros valores mesmo. Então, daí eu posso tirar esse eixo Y aqui. Então ele vai receber esse valor. Vamos só mapear agora para saber quais valores que ele vai receber, se vai existir mesmo essa hora em que ele vai ser maior ou menor do que zero, né? Vamos vir para cá. Mas eu acho que já vai até funcionar esse sistema.
Ele não tá olhando. Por quê? Nossa, tá vindo 355. Não, tem alguma coisa errada aqui, não salvei. Porque não veio o valor. Tem que salvar. Sem salvar não tem jeito, né? Vamos ver, vamos ver. Muda, muda. Tá faltando um ponto e vírgula. Como sempre, né? De onde será? Aqui mesmo. Agora sim. Vamos ver se vai aparecer mais alguma mensagem de erro aqui. Não, então só esperar que vai mudar. Os dois são quaternions. Tá. Então já sei o que eu tenho que fazer também. Em vez de colocar só aquele valor, tem que ser Euler-Engels. Euler-Engels não são quaternions. Só pegar assim. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. A quantidade auxiliar do que eu tenho que olhar, ela é uma variável vector 3, não, então ela pode ser y mesmo. O transform.rotation que tem que ser o Euler-Engels. Então agora eu creio que está tudo certo. Vai aparecer aqui a minha variável que eu acabei de criar. Ou não, porque está com pause. Aparece. Poxa, ainda tá com erro aqui. Eu salvei, cara. Rotação relativa. Tá aqui em cima que eu fiz borrado. Tá certo. Salvar. A minha rotação relativa tá cá embaixo. Agora é só ver se vai acontecer aquilo mesmo, dos valores variarem de números positivos para números negativos. Se acontecer, vocês já vão ver que ele vai rotacionar aqui tranquilo, de boa. Ele está rotacionando para mim e eu acho que ele vai parar quando ele ver que sou eu. Vamos ver. Não parou. Mas por quê? Velho, olha só, a rotação relativa tá vindo números negativos mesmo. Ele vai ficar descosta para mim, quer ver? Ó? Ele vai ficar descostas para mim, aí ele vai parar. Então aqui também eu tenho que fazer a mesma situação de tacar um 180. Moleque. Porque justamente eu tenho que fazer essa rotação aqui da conta que eu fiz aqui em cima, né, do 180, nos Euler-Engels aqui, ó, menos 180. E eu vou fazer essa conta ser separada, só colocar entre parênteses. Aí primeiro ele vai fazer essa conta, vai saber o resultado dela, depois ele vai diminuir com o olhado para o ponto Y. Aqui não vai alterar nada se eu fizer antes ou depois, mas só para a gente poder identificar. Isso aqui é a rotação que eu tenho que atingir com o meu boneco para poder ele olhar para frente. E aqui a quantidade que eu tenho que olhar é a variável daqui de cima que a gente recebe lá de cima. Não. Então não é nem esse aqui que tem que receber menos 180. Quem tem que receber menos 180 é esse daqui, ó, menos 180. Né? A rotação que eu tenho que olhar, ela que tem que mudar, não a rotação que eu tenho. Show de bola. Vejamos o que acontecerá. Eu vou até tirar o play aqui e vamos playzar por aqui. Então ele vai vir rodando devagarzinho para mim. Eu vou aumentar essa velocidade. O que vai acontecer é um flickzinho, eu acho. Eu tô torcendo, ó. Menos 50, menos 40, menos 30, menos 20, menos 19, menos 10, 0. Então ele vai ficar olhando agora para mim. Automaticamente, se eu vier para cá, deu um bug, peraí. Volta. Mas ele tá rodando ao contrário. Ele tá me procurando sim, mas ele tá rodando ao contrário, ó. Se eu vier pra cá, aí o valor é 40. Se eu vier pra cá, o valor é negativo. Não, por que aquela hora ele rodou ao contrário? Quer ver? Deixa eu só fazer um negócio aqui. Eu vou tirar, vou colocar Maximize on Play, que aí eu acho que vai diminuir esse lag que tá dando em função das contas que eu tô fazendo, né? Ele tá me procurando, tá olhando pra mim. Vou vir pra cá, ele sempre vai procurar a distância mínima pra poder tá rodando, ó. Eu acho, né? Não, agora não tá não. Ô, velho, tô aqui, ó. Tô aqui, malucão. Isto não é bom. Deixa eu ver. Você vai pelo menos parar e olhar pra mim. Parou. Olhou de novo. É só essa primeira que tá dando problema.
Eu vou aumentar essa rotação dele que está muito devagar. A velocidade de rotação dele 15, está muito pouco. Vamos colocar uns 50 logo aqui de uma vez. Vamos ver esse maluco aqui fica doidão, velho. O maluco fica doidão. Ai, ai, ai. Vamos ver se está funcionando. Nossa, ainda tá devagar, né? Eu salvei? Salvei. Aí, ó. Agora ele tá rodando ao contrário. Deixa eu ver por que ele tá rodando ao contrário. Vamos mapear esse trem aqui. Volta pra cá, tira o Maximize on Play e vamos dar o play. Ó, a minha rotação tá 184. A rotação relativa. Ou seja, ele tem que diminuir a rotação dele. Ah, bicho burro. Vamos voltar. Olha lá, menos 160, beleza. Ele tá tentando me achar aqui. Ele tem que olhar 150, então ele tem que rodar pra cá. Então, menos é pra lá. É isto que não está prestando. Mas eu vou resolver isso agora. Por quê? Porque agora eu já tô com essa função pronta. Será que eu vou ter que colocar uma outra velocidade de rotação aqui? Nossa, velho, olha, eu sou muito burro. Eu não estou usando a velocidade de rotação. Eu copiei a conta. Eu vou usar a velocidade de rotação. É variável, não a conta. Dá 0 pra ele. Agora ele vai rodar mais rapidão. É só porque ele tá lerdo mesmo. Eu não quero ele lerdo desse jeito. Aí, rodou mais rápido, hein? Ó, tá espertão. Só que ele fica dando esse flick. Como resolver esse flick? Primeira coisa, né? Porque ele vai ficar... Uma hora a posição dele vai estar maior, outra hora vai estar menor do que 0. Ele vai ficar sambando aqui, o samba do crioulo doido, entre esses dois ifs. E como resolver isso? Basicamente, eu vou falar o seguinte. Se eu vou criar um erro entre essa rotação. Se, por exemplo, se essa rotação... Opa, a rotação que eu quero. Vamos criar uma margem de erro para ele. Se ela for menor que 0.1, não, menor que 1, faltando 1 grau para acertar o cara, para mais ou para menos, ou seja, maior que 1, ou não, menor que 1 ou maior que menos 1, tá faltando 1 grau para acertar o cara, o que ele vai fazer? Ele vai logo receber aquela rotação. Euler Angles aqui. Aí sim, aquela função que a gente criou lá no início de receber a rotação, que é essa daqui, né? Ó, a quantidade que eu tenho que olhar, menos 180, no EulerAngles.y. Aí vai acontecer o que? Quando ele tiver a 0 do meu carinha, quando ele estiver dentro daquele erro de faltar 1 para mais ou para menos, aí ele vai receber a rotação. E eu creio até que aquelas outras duas funções vão parar. Ó. Olha lá. A rotação agora relativa é 0. Aqui ele vai olhar. Vamos ver só se bem que ele está olhando muito rápido, cara. Eu vou ter que colocar aqui de novo 15. Eu não estou conseguindo me mover mais rápido do que ele. Salvei. Ele já está olhando rápido demais. Tá de cabeça para baixo, cara. Nossa, esses bugs da câmera quando começa aqui é sinistro. Vamos ver. Ele vai olhar gradativamente para mim. E eu vou só mapear. Não está acontecendo o que eu quero. Não é ou, aqui tem que ser e. O valor da rotação relativa tem que ser menor do que 1 e maior que menos 1. Aí sim eu vou fazer o transform e receber a posição que eu preciso para poder estar olhando para mim. Vai zerar o valor dela. Vamos lá. Funciona. Por favor. Então, ele está vindo gradativamente, está olhando para mim. Eu poderia até voltar com 50, mas eu já vou adiantar o processo. Vou olhar aqui para ele. E olha lá, ó. A rotação é menor do que 0, maior do que 1. Ele recebe aquela rotação e para de ficar fazendo o samba do crioulo doido. E é isso que eu queria mesmo, para evitar um monte de coisa aqui para mim.
Mas eu vou, ainda assim, eu vou fazer algumas coisas aqui para poder melhorar essa situação. Primeiro, ele só vai calcular as rotações e tudo mais dentro aqui, ó, dentro desse if, porque aí eu já diminuo muita conta. Ele só vai procurar onde eu tô depois que eu entrar dentro desse if. Aí ele faz as minhas rotações, a minha rotação relativa, né, que é a quantidade que eu tenho que olhar, menos a rotação que eu tô, né, quanto que eu tenho que rodar, menos a rotação que eu tô. Se for um número positivo, se for um número negativo, né, ou seja, um número menor do que zero, eu adiciono uma rotação para ele, uma velocidade qualquer lá que eu defini. Se for maior do que zero, ou seja, se for um número positivo, eu tenho que diminuir essa rotação, porque o meu objetivo é chegar a zero nessa variável. Aí eu tenho aqui uma condição de erro. Caso essa rotação seja menor do que 1 e maior do que menos 1, aí essa rotação vai receber a rotação que eu preciso definitivamente, que é essa daqui, ó, a rotação de quantidade que eu tenho que olhar, menos 180, para ele não ficar de costas para mim. Aí ele vai, o valor da variável rotação relativa vai ficar valendo zero. E quando ela vale zero, ela não entra em nenhum desses ifs aqui. E meu computador deu um bug aqui agora. Em relação ao mouse. Quando ela é igual a zero, ela não é nem maior nem menor. Então ela não entra e consequentemente ele fica parado. Então tá tudo certo, a gente já criou essa situação. O que eu vou fazer agora é definir um ângulo de visada para ele. Por quê? Porque o meu carinha, ele não vai enxergar para todos os lados. Não tem como ele enxergar para trás dele. Por exemplo, aqui é a frente dele, ele está olhando para frente. Mas não tem como ele olhar para trás, cara. Como é que ele vai olhar para trás? Ele não tem olho na nuca. A não ser que o cara esteja muito perto, aí eu posso realizar a minha rotação. Beleza? Mas a princípio vamos fazer o seguinte. Ele não vai olhar para o meu carinha se eu chegar pelas costas dele. E como que eu vou definir se ele está olhando para o meu carinha ou não? Bom, eu vou criar limites de ângulo para a visão dele. A gente pode colocar, por exemplo, para que ele olhe até mais 30 graus e até menos, não, 30 é pouco, vamos colocar 90. 90 graus é isso aqui, ó. Vou apagar esse desenho de novo, Ctrl A, Delete. Então, ó, meu carinha está aqui. Essa aqui é a posição que ele está olhando para frente, beleza? Se eu quiser 90 graus desse ângulo para frente, para mais, vai ser isso aqui, ó. Essa linha reta para cá. Então ele vai olhar 90 graus. Essa angulação toda aqui ele vai olhar para mais. E para menos também vai ter esse limite de menos 90 graus. Então ali, ó, eu vou colocar mais uma condição que vai ser, além dele ser maior do que zero, ele também tem que ser ele é menor, aqui é o menor, né? O menor do que zero tem que ser também maior do que o valor limite que eu quero que ele olhe. No caso ali eu vou colocar 90, só que negativo, porque eu estou trabalhando com números negativos aqui. E do outro lado vai ser o seguinte: se a minha rotação for maior do que zero e menor do que 90 graus. Então eu vou definir o limite de visada dele, quer ver? Ó? Somente quando a minha rotação estiver valendo menos que 90 e mais do que zero e mais do que menos 90 e menos do que zero, aí ele vai olhar para mim. Aí ele vai me procurar, vamos dizer assim, né? A rotação que eu tenho que fazer. É um negócio meio confuso, mas vocês vão ver mais pra frente que depois a gente vai conseguir fazer muita coisa com isso. A gente vai criar várias opções, até para um jogo ficar mais stealth e tudo mais, ó. O cara tá ali parado. Paradinho na dele, ó. Qual que é o valor da minha rotação? Menos 175 graus. Menos 175 eu não posso olhar para ele. Aqui tá dando 149, 130, 120, 119, 107, 99. Nossa, foi para 400 e pouco. Opa, acabei de achar um bug aqui, hein? Um bug sinistro, velho. Sinistro. Ele nunca vai olhar pra mim desse jeito. É o seguinte, o que está acontecendo? Eu tenho que fazer uns testes aqui, velho. Esse valor assim não vai funcionar. O que está acontecendo? Aquela hora estava dando certo porque ele estava olhando pra mim. Beleza. Deixa eu só ver se eu criei essas condições certas, mas não. O problema é o valor da variável da rotação relativa. A minha quantidade que eu tenho que olhar ali, ó, tá 293 graus.
e a rotação do meu carinha menos aquele valor, a rotação dele está sendo 0, né? Então teria que usar... Então, agora ele não precisava nem me olhar, ó. Era para ele já estar me vendo. 359, 366. Houston, I have a problem. Quando eu estou aqui à frente dele, está dando esse problema. Ou que seja, isso aqui está podendo receber valores maiores do que 360. Ele está variando. Vixe, eu tenho que tratar esse tipo de coisa. Deixa eu arrumar aqui, quer ver? Essa é a minha rotação relativa. O que está acontecendo é que ela estava recebendo valores maiores do que 360. E quando ela recebe valores maiores do que 360, aí que ela nunca vai entrar em nenhuma dessas outras opções. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que ela sempre seja um número entre 0 e 360. Para acontecer isso, se a minha rotação relativa for maior do que 360, a minha rotação relativa vai receber ela mesmo menos 360. Isso vai fazer com que o valor sempre vai variar de 0 a 360 positivo. Eu tenho que fazer também com que isso seja negativo, porque ele também recebe valores negativos, né? Então, se ele for menor... aqui eu fiz o contrário, né? Se ele for maior que 360, ele recebe menos 360 graus. Aí ele vai voltar, o valor dele vai voltar a ser 0, vai voltar a ser 1, que é o que não está acontecendo no meu script agora. E se ele for menor do que menos 360 graus, que é uma outra situação que pode acontecer também, o que vai acontecer é que a minha rotação vai receber mais 360 graus. Assim eu vou zerar de novo, porque essa variável ela não está zerando quando passa de 360 graus. Vocês viram ali que ela recebeu o valor de 500, de 600, não, 600 não, mas 500, 400, e isso eu não quero que aconteça. Eu vou colocar aqui as chaves, porque já deu problema com algumas pessoas, eles esqueceram de colocar a chave e acabou que o if delas não estava funcionando completamente, então eu gosto sempre de colocar aqui, apesar de que é só uma linha, iria funcionar, mas eu prefiro colocar desse jeito, com as chaves aqui. E agora esse valor vai estar sempre sendo zerado, e vai ser mais confiável. Vamos ver se o que eu pensei está certo. Ó, vai trocar aqui o valor, 518 na verdade são 159 graus. 159 é maior do que 90, então ele não vai me ver. 149, 130, 121, 90 graus, aí ele vai procurar por mim até chegar a 0. Chegou a 0, ele para de me olhar. Mas agora eu vou ter que trocar. Tá, porque agora a minha variável da rotação relativa vai variar de 0 a 360 e não vai ter mais número negativo nela. Então, o meu número negativo, na verdade, o que eu vou ter que fazer? Para o meu número negativo existir, eu vou ter que usar a angulação certa aqui. Menos 90 graus nada mais é do que 270 graus. É 360 menos 90. Menos 90 dá 270 graus. Então, qualquer valor que seja maior do que 270, ou seja, de 270 até 360, ele vai me ver. Beleza. E qualquer valor que seja menor que 90, de 89 até 0, ele também vai me ver. Então agora acho que vai dar certo, hein? É porque eu tive que criar essa situação aqui. Porque quando eu estou à frente do meu carinha, aquela rotação estava vindo com valores positivos. E quando eu estava atrás do meu carinha, a rotação estava vindo com valores negativos. Eu não sabia que isso poderia acontecer. Então o que eu tive que fazer? Eu tive que fazer essa variável de rotação relativa variar de 0 até 360 graus. Ela funcionar que nem um reloginho. Quando chegasse no 360 de novo, se fosse para 361, por exemplo, ele não iria. Ele iria para 1 grau, porque eu ia tirar 360 graus dele. E caso fosse negativo, ele chegasse a menos 361 graus, ele ia receber mais 360 e ia receber 1 grau também. Foi isso que eu fiz com esse if. Só que aí acabou estragando a outra condição que eu tinha feito aqui, que era em relação à minha rotação relativa. Porque quando eu estou atrás do meu carinha, eu posso ter valores negativos.
E quando eu estou à frente do meu carinha só tenho valores positivos. Isso aqui eu não sabia que acontecia não. Eu acabei vendo agora junto com vocês. E para consertar então tem que fazer isso. Agora eu vou só ter valores variando de 0 até 360. Então o ângulo equivalente a menos 90 graus é o ângulo 270 graus. É equivalente a ele. E agora eu acho que vai funcionar. E essa parte da rotação do carinha vai estar pronta. O que eu vou fazer aqui agora também é o seguinte. Já que já está funcionando tudo aqui, vamos fazer o seguinte. Se ele não estiver me vendo, eu vou dar um play. Essa distância, pá. Ele está dentro dessa distância e me viu. Ele está dentro dessas condições aqui. Eu vou dar play naquela animação de que ele está com a arma na mão. Play, é animation.play e o nome da animação é, eita, agora eu esqueci. Tem que clicar aqui no boneco e a animação é parado armado, não, é parado armado. Essa daqui, parado armado. E caso não for, ele vai ter a animação parado só. Então beleza. Então ó, aqui ele está me procurando. Beleza, a animação dele vai ser a parada armado. Aqui também ele está me procurando, parada armado. Aqui quando ele estiver olhando para mim realmente, parada armada. E caso ele não esteja dentro dessa distância, vai ser aqui. Eu vou dar um else. Não, mas aí também eu teria que trocar a animação, peraí. Deixa eu só pensar aqui um jeito de trocar essa animação. Ai. Porque eu não quero que ele olhe pra mim quando eu estiver de costas. Beleza. Fora dessas condições. Então vou criar um if geral aqui em cima. Vai ficar melhor. Esse if vai me dar todas as posições. Esses outros dois vai ser para poder verificar para que lado que ele tem que rotacionar. Então, se a minha rotação for maior que 270 e menor que 90, nem precisa ser um geralzão, né? Posso colocar aqui embaixo. Só para poder configurar as animações. Isso aqui vai ser um if separado para poder configurar as animações. Se isso acontecer, aí quem vai ser a animação que vai dar play é a da armado, parado armado. Else. Depois a gente vai fazer as outras animações juntando com a inteligência dele correr, dele buscar ajuda ou qualquer coisa do tipo. Se ele não tiver nada, ele vai ficar só parado. Senão ele vai ficar parado. Tá? E a animação default dele também é parado. No caso da distância dele ser maior do que 10 para qualquer outro do lado, então também ele vai ficar parado. Tirou a armada aqui. Aí vocês vão ver que ele vai apontar a arma para mim agora, além de me olhar. Ele vai ficar tentado a me dar um tiro. Ele ainda não está se movendo, tá? A aula de hoje foi só mesmo para poder criar esse script dele estar olhando pra gente. Ó, tô nas costas dele, ele não tá me vendo. Eu vou até aqui clicar no script do inimigo. Porque ó, a rotação, nossa, a rotação relativa agora tá com valor negativo, véio. Ah, que lixo, cara. Eu fiz a conta ali. Ah, tá, mas a partir do momento que eu me movo, que lixo, velho. Ou rotação relativa. Por que isso, hein? Tá. Menor que menos 360. Menor que menos 360 é uma coisa diferente de menor que zero. Menor que zero. Não tem ângulos negativos, né? Então é por isso. Menos 360 ele já deu 2 voltas já. Então agora vai funcionar. Agora aquela variável vai trocar de valor. E consequentemente também ele vai trocar a animação que ele vai estar dando play.
Então, o primeiro play que ele vai dar vai ser o cara parado, beleza. Ai, ai, ai. Aí, tá paradinho ali, de boa, 184 graus. Vou andar pra cá, 227. Se eu andar pra cá, vai diminuir até chegar a 90. Quando eu chegar aqui em 90 graus, ele só não deu a animação que eu pedi, que é essa daqui. For maior que 270 e menor que 90. Ah, meu Deus, o que tem de errado aqui? Rotação relativa que eu tenho, maior que 270 e menor que 200. Parada, armado. Ué, por que não deu, cara? Poxa vida, hein? Será que eu escrevi errado? Pode ser. É o mais óbvio que eu possa ter feito errado. Que o meu inimigo, ele tem essas animações, ó. Ou aqui, ó, as animações dele, parado, armado. Parado, armado. Eu vou tirar elas daqui de dentro, que pode ser isso, né? Cada hora ele tá dando play nela diferente. O primeiro play dela, ele tá com a mão abaixada, eu acho, não sei. Vamos tirar daqui, tirar daqui. Deixar só aqui. E aqui embaixo o outro else. Vou chegar mais pra frente para indentar. Eu quero animação também. Eu já vi que a rotação tá funcionando, eu só quero a animação para ele tomar uma postura de atacante. E agora vamos ver isso funcionando. Pelo amor de Deus. Tá lá ele parado. Poxa, cara. Eu queria só uma animaçãozinha. Por que não quer funcionar? Por que não quer funcionar? Quer saber? Vou fazer um negócio aqui mais doido ainda. Maior que 270 e menor que 90. Rotação do celular. Aí ele tá olhando pra mim e tá tentando me acertar um tiro. Parada armada. Eu vou tirar aquela outra estrutura ali. Vamos ver. Ai. O irmão tá me olhando, cara. Ô inimigo. Quebra o galho aí, cara. Ah, 218, 189. Olha que lixo, cara. Já tô a mais de 270. Não é maior que 270, é menor que 270. Ai, meu Deus. Não, aí vai dar chabu. Pera aí. Aí vai dar problema. Calma aí. Minha rotação. Não, tem que ser maior que 270 também. Não tô olhando a variável errada. Deixa eu só testar aqui mais uma vez, galera. Por que ele não tá olhando pra mim quando eu vou por esse lado aqui. 184. Ah, velho. Eu tenho que mudar isso aqui, né? Eu não preciso mais desse 0 e menos 0 aqui. Preciso maior que 0. Aqui não é maior. Menor que 360. Menor que 360. Aí sim. O maior que 270. E a rotação for menor que 90. Eu teria que dar todas essas aqui, né? Então eu vou fazer isso aqui, ó. Vou tirar de todos vocês. Não. Poxa, velho, como é que eu vou fazer? Eu só tô em dúvida quanto a essa relação aqui. Eu vou colocar todas essas condições aqui. Se ele for isso tudo e isso tudo aqui também. Vou colocar as 4 rotações. As 4 situações. Aí ele vai ficar parado e armado.
Vamos lá, cara, só falta isso pra funcionar. Não dá problema não, maninho. Aí, tá me olhando. Só não tá fazendo a animação que eu pedi. Não é? Eu escrevi certo? Animation.play. Parado armado. Eu coloquei o script no inimigo. As animações dele estão aqui. Eu vou ter que ver isso depois. Por que não quer funcionar? Olha lá, as animações estão aqui. Animation. A animação default dele é essa. Eu posso vir cá e, por exemplo, colocar a parada e a armada aqui. Pode ser que esteja com alguma coisa errada nela. Deixa eu ver. Talvez eu coloquei valores errados para parada e armada. Cá no boneco. Vamos colocar mais um e tirar depois, que eu acho que aparece aquela opção de apply. Não aparece não. Tá, galera, eu vou ver direito por que essa animação não quer funcionar, mas basicamente o nosso script de olhar já está pronto. Quando eu chego aqui perto do meu carinha, não sendo pelas costas dele, quer ver? Vou tirar aqui o Minivision Play aqui. Vamos olhar agora o jogo em si. Tô por aqui andando, tô pelas costas do meu cara, não consigo enxergar ele. Eu poderia até criar uma outra situação aqui para ele poder olhar para mim, mas não, vamos colocar assim por enquanto. Ele não tá me vendo. A partir do momento que eu passo daqueles 90 graus, aí ele vem me procurar, vem tentar olhar pra mim. Ele consegue, ele fica feliz e para de... Ele ainda tá flicando um cadinho, mas esse flick é da rotação dele mesmo. Vou vir pra cá, beleza, tô conseguindo rodar mais rápido que ele. Tô nas costas dele de novo. Ele para de me procurar, enquanto eu não apareço numa rotação que ele precise, olha lá. E ele tá indo também pro lado certo. Ele tá parecendo Scorpion, velho. Ficou massa, hein? Minha textura aqui ficou legal. Vou dar uns headshot nele aqui. Tá? Aí na próxima aula, o que eu vou ensinar pra vocês? A gente vai fazer ele andar, que é a segunda parte. Agora é só basicamente colocar um transform.translate aqui pra ele poder andar, beleza? E colocar a animação dele andar também. Mas aí a gente vai começar a dividir qual que vai ser a ação que ele vai tomar. A gente vai criar uma consciência pra ele, entre aspas, onde ele vai se perguntar se ele tem condição de vencer a gente ou não. Se ele tiver condição, ele vai atacar, ou ele pode correr também, ele pode ser medroso, a gente pode colocar essa variável de medo nele, para saber se ele vai estar com medo ou não. A gente vai criar uma série de condições para que aí sim ele possa estar atacando. Eu vou ver qual que é esse erro que está dando em função da animação aqui, falo para vocês na próxima aula. E é isso, galera, espero que vocês tenham curtido. O script que a gente fez é basicamente isso. Primeiro, a gente verifica qual que é a distância que a gente está do nosso inimigo. O inimigo pergunta qual a distância que ele está do herói. Se essa distância estiver dentro da distância mínima no eixo X e no eixo Z, ele entra dentro das funções para calcular a rotação que ele vai ter que fazer para estar olhando diretamente para o carinha. E quais são essa rotação? Ele vai pegar a distância que ele está e dar um quaternion.look rotation. Aí eu criei essa variável aqui de auxiliar da quantidade que ele tem que olhar, para também saber qual que é a distância relativa que eu tenho que fazer, a rotação relativa, né? Que eu tenho que fazer para poder estar olhando para o meu carinha. Já fazendo aqui a relação do bug que acontece com o boneco, que ele tem que sempre estar sendo tirado de 180 graus, porque ele está olhando para frente. Beleza. Quando eu faço essa rotação relativa, ela pode dar um valor que seja maior que 360 ou menor do que zero. Para isso não acontecer, se for maior do que 360, eu tiro 360 dele. Se for 361 graus, ele vai voltar a ser 1 grau quando eu tirar 360. Se for menor do que zero, se for, por exemplo, menos 20 graus, eu vou adicionar 360 graus, menos 20 mais 360, eu vou ter que andar 340 graus. Beleza? Eu vou ter que rotacionar 340 graus para poder achar o meu carinha. Essas duas contas que estão fazendo tá voltando o valor da minha variável para aqui embaixo fazer o seguinte teste. Se a minha rotação relativa for maior do que 360 e menor do que 270, eu tenho que adicionar um valor para ele. Esse 270 graus seria 90 graus para o lado. É o ângulo de visada máximo que ele consegue ver olhando para frente, né? 270 graus. Já aí ele vai adicionar um valor até chegar a zero. Quando chega a 360, esse valor volta a ser zero. E aqui do outro lado é o contrário. Se o valor for maior do que zero e menor do que 90, e aqui não vai ser mais maior do que 1 e menor e maior do que... Aqui eu também tem que trocar esse valor, né? Maior que
359. O menos 1, eu já faço aquela conta, né? 360 menos 1 grau, 359. Então, se eu tiver qualquer valor que seja entre 1, seja maior do que 1, menor do que 1 e maior que 359, ele já vai receber logo aquela rotação que a gente está procurando, que essa daqui é a quantidade que eu tenho que olhar, menos 180 graus, que é para ele olhar para frente. Eu só tenho que arrumar agora o if aqui da animação, eu mostro para vocês na próxima aula, mas como eu já falei demais, a aula já está muito grande, acho que essa aqui já vai ser a maior aula que eu já mostrei para vocês. Eu vou terminar o script por aqui, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, por favor, deixe aí nos comentários, não deixe ficar dúvida nenhuma, pessoal. E é isso, galera, até o próximo vídeo. Fui! Headshot, headshot! Morre, Bruneco, morre! É isso, galera. Fui.